Um dos meus passatempos preferidos é ficar navegando na internet à procura de projetos de automação que poderiam ser refeitos de maneira simplificada e mais barata. Eu uso muito o YouTube para isso e normalmente me deparo com diversos projetos de automação muito bacanas, mas que são desenvolvidos de forma mais complexa e cara do que o necessário. É como matar uma formiga com um canhão. Vejo projetos cujas etapas de automação são bastante simples, sendo desenvolvidos com tecnologias como CLP, microcontroladores, microprocessadores, quando muitas vezes nada disso seria necessário. Esses projetos poderiam ser desenvolvidos com componentes discretos e CIs mais simples, e resolveriam um problema de forma rápida, fácil, com qualidade e com um custo consideravelmente mais baixo. Nesse vídeo, eu mostrarei para você uma forma de se fazer isso. Muitos projetos de automação consistem de pequenas etapas responsáveis por executarem ações bastante simples. Quando todas essas etapas trabalham em conjunto, o sistema como um todo torna-se complexo. Mas isso não elimina o fato que, em sua essência, cada etapa individual continua sendo simples. Normalmente, essas pequenas etapas consistem em ler algum dado que vem de algum sensor ou ativar algum dispositivo como motores e válvulas por um determinado tempo. E para tornar mais fácil a compreensão dessa situação, vamos considerar, por exemplo, um sistema automático para o preparo de bebidas. Em um sistema como esse, existem alguns reservatórios com bebidas diferentes e um painel onde o usuário escolhe o tipo de bebida que deseja. Cada opção escolhida corresponde a uma receita diferente que consiste em adicionar uma determinada quantidade de cada bebida em um copo, para que a mistura forme a receita desejada. Poderiam existir 3 reservatórios, e em cada um deles um sabor de suco diferente. Os sucos poderiam ser, por exemplo, suco de laranja, suco de morango e suco de maracujá. O sistema poderia permitir ao usuário escolher vários tipos de receitas diferentes e cada uma contemplaria a utilização de um ou mais dos sabores disponíveis para formar bebidas diferentes. Poderia, por exemplo, ter uma receita que utiliza 30% de suco de laranja, 20% de suco de morango e 50% de suco de maracujá. É fácil perceber que o sistema de automação responsável por liberar cada suco é bastante simples. Ele consiste basicamente em acionar a bomba, que poderia ser uma daquelas bombinhas de aquário, conectada a cada reservatório de suco por um determinado tempo, de acordo com a receita escolhida. Um sistema desse tipo não precisa ser desenvolvido com microcontroladores, nem CLPs ou qualquer outra tecnologia mais avançada. Eu vou mostrar para você como essa etapa de liberação dos líquidos em quantidades pré-definidas pode ser feita com componentes tão simples quanto resistores, capacitores, circuitos integrados, como o 555 por exemplo, e algumas portas lógicas. Eu não me preocuparei em desenvolver o sistema de escolha de receitas, pois isso deixaria esse vídeo muito grande, mas acredito que em um próximo vídeo eu aborde essa etapa. Então, o foco aqui será criar um circuito eletrônico capaz de acionar 3 bombas de forma sequencial, cada uma por um certo tempo, utilizando apenas componentes discretos e CIs simples, especialmente o uso do CI 555. Um projeto desse tipo utilizando microcontroladores ficaria pelo menos 2 vezes mais caro e demandaria conhecimentos mais complexos de eletrônica e programação de computadores. Com a abordagem que utilizarei, você verá como é possível obter o mesmo resultado de forma mais simples, mais rápida e mais barata. A base desse projeto será a utilização do CI 555 no modo monoestável. Nessa configuração, ele se comporta como um temporizador, que de acordo com o valor de um resistor e um capacitor conectado ao circuito, faz com que ele mantenha sua saída ativada por um certo tempo, a partir de um sinal de disparo. Aqui você pode ver o circuito padrão, que utiliza o 555 no modo monoestável. Nesse circuito, quando o botão conectado ao pino trigger do CI é pressionado, o pino Alt sai de nível lógico baixo para nível lógico alto. O que determina o tempo que a saída fica acionada é o valor do resistor R e do capacitor C
por meio da expressão t, de tempo, igual a 1,1 vezes R vezes C. Assim, se desejarmos que a saída fique acionada por 3 segundos, podemos, por exemplo, fixar o valor do capacitor em 10 microfarads, e esse é um valor que eu escolhi ao acaso, e calcular o valor do resistor, que nesse caso seria de aproximadamente 270 kΩ. Se a saída do 555 for ligada a um circuito de potência, utilizando um transistor como chave e um relé, o acionamento de cargas de alta potência passa a ser possível. No nosso caso, o acionamento de uma bomba de aquário passa a ser viável. Note que até aqui já somos capazes de acionar a primeira bomba do primeiro reservatório de suco por 3 segundos aproximadamente. Alterando o valor do resistor R, ou até mesmo trocando-o por um potenciômetro, uma infinidade de outros tempos de acionamento passa a ser possível. Mas, para manter as coisas simples de serem entendidas, eu deixarei o circuito como está, ou seja, com o acionamento por 3 segundos. Agora o nosso trabalho se resume a criar mais 2 circuitos como esse apresentado, um para cada um dos outros reservatórios de suco. Vamos supor, também para manter as coisas simples, que esses 2 circuitos manterão a saída ativa por 3 segundos aproximadamente. Você já sabe como calcular o valor do resistor e do capacitor para outros tempos, então eu acredito que isso não será um problema para você. E é aqui que entra o pulo do gato nesse projeto. Um dos requisitos do projeto é que cada bomba seja acionada sequencialmente. Desse modo, quando a primeira termina o seu trabalho, aciona-se a segunda, e quando essa segunda termina o seu trabalho, aciona-se a terceira bomba. Uma forma simples de fazer isso é trocar o botão de acionamento dos outros 2 circuitos por uma chave eletrônica construída com um transistor. Nesse caso, poderia ser utilizado um transistor NPN padrão, como o BC548. Esse transistor deve ser disparado por um breve período, apenas para simular o pressionamento do botão que estava sendo utilizado. Esse breve período de acionamento será justamente quando a saída do circuito anterior estiver sendo desativada, exatamente no momento da borda de descida do sinal. E para conseguirmos identificar essa borda de descida, podemos utilizar um circuito conhecido como o detector de borda de descida. Existem algumas formas de se criar esse tipo de circuito, e a que apresentarei aqui é, no meu ponto de vista, a mais simples por utilizar apenas uma porta lógica AND, que pode ser obtida com o CI74HC08, e 3 portas NOT, que podem ser obtidas com o CI74HC04. Um circuito como esse é capaz de se aproveitar dos tempos de propagação do sinal de cada porta lógica, identificando o exato momento em que ocorre a transição do nível lógico alto, em sua entrada, para o nível lógico baixo. Quando essa transição ocorre, na saída do circuito é disparado um pulso de curtíssima duração. Aplicando-se esse pulso ao pino trigger do 555 do circuito monoestável seguinte, é possível acioná-lo como se um botão tivesse sido pressionado. Se conectarmos outro circuito detector de borda de descida no segundo circuito monoestável com a sua saída ligada ao trigger do terceiro 555, o mesmo comportamento ocorrerá, mas agora na terceira etapa do processo. Seguindo o mesmo raciocínio, é possível cascatear outros blocos de operação, criando uma sequência de acionamentos com diversas etapas a mais. Para conseguirmos visualizar melhor o circuito em funcionamento, eu criei uma simulação com o software gratuito LT-Spice. Aqui você pode ver o circuito completo com os 3 estágios de acionamento. A primeira coisa que deve ser levada em consideração é que no caso do simulador LT-Spice, não é possível realizar simulações interativas. Isso significa que durante todo o ciclo de simulação, não é possível que, por exemplo, acionemos um botão. E precisamos disso para poder replicar o funcionamento desse circuito. Afinal de contas, tudo se inicia quando pressionamos o botão conectado ao trigger do primeiro 555. Mas existe uma forma de simularmos o pressionamento de um botão no LT-Spice após um certo tempo depois que a simulação foi iniciada. E isso pode ser feito com esse componente, que é um botão, ou melhor, é uma chave acionada por tensão. Como isso é uma especificidade do LT-Spice,
e o objetivo desse vídeo não é ensinar essa ferramenta, considere que aqui existe um botão que será pressionado quando se passar 3 milissegundos do início da simulação. Observe também que pelo fato do LT-Spicer não possuir um componente do tipo relé, isso também é simulado com o uso de uma chave acionada por tensão, como pode ser visto aqui. Nesse caso, quando houver uma tensão presente nos terminais dessa chave, ela se fechará fazendo o papel de um relé. Tendo dito isso, eu vou iniciar a simulação e em seguida analisar o comportamento do circuito com você. Após a execução da simulação, podemos visualizar as formas de onda geradas em cada etapa do circuito. Nesse primeiro gráfico, temos a forma de onda gerada no momento em que o botão ligado ao trigger do primeiro 555 é acionado. Observe que nesse momento, no momento do pressionamento do botão, o trigger é conectado ao terra do circuito, fazendo com que o 555, em modo monoestável, seja disparado. Vamos observar o que ocorre na saída desse 555. Observe que, ao conectarmos brevemente o trigger ao terra, a saída do 555, que fica no pino Out, muda de nível lógico baixo para alto e permanece assim por aproximadamente 3 segundos, como tínhamos definido. Nós esperamos que no momento que a saída desse 555 é desativada, o segundo 555 seja disparado. Vamos verificar se isso ocorreu analisando o sinal presente no pino Out do segundo 555. Observe pelo gráfico que o segundo 555 é acionado exatamente no momento em que o primeiro é desativado. Isso aconteceu porque a saída do primeiro 555 está conectada ao circuito detector de borda de descida, que por sua vez coloca o pino trigger do segundo 555 ligado ao terra ao fechar essa chave digital construída com um transistor NPN. Agora fica fácil perceber que a mesma coisa que aconteceu com o segundo 555 em modo monoestável também acontece com o terceiro. Veja a forma de onda no pino Out do terceiro 555. A saída é ativada exatamente no momento em que o segundo 555 termina o seu trabalho. Essas 3 formas de onda são dos sinais presentes nas saídas do 555, de cada um dos 3 555. Mas podemos também observar o mesmo comportamento em relação às cargas ligadas a essas saídas. Observe que as formas de onda dos sinais presentes nas cargas, que poderia ser, por exemplo, uma bomba de aquário, também evidenciam que elas foram acionadas sequencialmente. Com um circuito como esse, fica bastante simples e barato realizar projetos de automação cuja principal lógica de funcionamento é baseada no acionamento sequencial de cargas. Não é preciso utilizar microcontroladores quando pequenas variações nos tempos de acionamento não são críticas para o projeto. É importante lembrar que variações consideráveis de temperatura pode alterar um pouco os valores nominais dos componentes utilizados no circuito, e isso influenciará na precisão do tempo que o CI 555 manterá a sua saída ativada. Se isso for um problema para o tipo de projeto desenvolvido, recomenda-se, nesse caso, o uso de componentes de precisão ou até mesmo partir para outra solução, como por exemplo a utilização de microcontroladores. Se você gostou desse vídeo e ficou interessado em conhecer mais e até mesmo dominar o circuito integrado 555, conheça o e-book do Laboratório de Eletrônica 555 Segredos Revelados. Tudo o que você sempre desejou saber sobre esse, que é um dos mais populares e importantes CIs de todos os tempos. Um grande abraço e até a próxima!